Salmo 101, versículo 6, nós diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Vamos repetir. O Senhor falando: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Diga assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Se assente, desocupe as suas mãos e louve ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui lemos a santa palavra de Deus, aleluia. Esses salmos que nós lemos nesta noite foi escrito, meus irmãos, pelo salmista Davi, aleluia, pelo rei de Israel chamado Davi, aleluia. Aleluia. Irmãos, sabemos aqui nesse salmo que nós lemos a palavra de Deus. Se nós for lendo, aleluia, Jesus, no título da mensagem, no cabeçalho até mesmo, a Bíblia diz que Davi promete a Deus andar perante ele em sinceridade, aleluia. Irmão, nesse salmo de Davi, aleluia, Jesus, ele vai orar, ele vai glorificar a Deus, até mesmo ele canta louvores à misericórdia de Deus, até mesmo Davi, ele louva e engrandece o nome de Jesus, aleluia, pela sua imensa misericórdia, pelo seu imenso amor, pela sua grandeza, pela sua soberania. Davi, ele louva ao nome do Senhor, aleluia. Até mesmo ele ora dizendo para Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que ele ia se apartar dele, até mesmo um coração perverso, aleluia. Louvado seja Deus, ele iria ser um homem que não conhecia o mal, não conhecia o erro, o pecado deste mundo, mas ele queria ter um coração reto, um coração sincero, um coração humilde, cheio da presença do Senhor, aleluia. E no versículo 6 de Salmo, vemos após o salmista Davi, ele orar a Deus, após ele glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia, até mesmo o próprio Deus fala, aleluia, com Davi, aleluia. O próprio Deus, ele fala após Davi, ele orar ao Senhor, após Davi clamar a Deus, após Davi falar com Deus, aleluia, reconhecer a grande misericórdia de Deus, reconhecer o grande amor de Cristo, as suas grandes misericórdias. Deus diz, aleluia, no versículo 6 do capítulo 101 de Salmos, Deus olha e diz até mesmo nesse Salmo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, aleluia. Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ou seja, Deus está procurando homens e mulheres que sejam fiéis à sua palavra. Deus está procurando homens e mulheres que verdadeiramente tenham um compromisso sério com Deus, um compromisso sério em fazer a vontade do Senhor, um compromisso sério em servir ao Senhor, aleluia. Deus procura os fiéis da terra. Deus, ele está olhando para o mundo, ele está olhando para a humanidade, ele está procurando os fiéis da terra. Será que ele pode olhar para mim? Será que ele pode olhar para você e também reconhecer que você é um servo, fiel a ele, aleluia? Vamos falar sobre nós ser fiel a Deus, sobre nós ser fiel à sua palavra, meus irmãos, aleluia, porque Deus foi fiel a nós, aleluia. Ele foi fiel a nós. Ele
é santo, Ele é perfeito, Ele nunca errou, não erra e não errará os seus caminhos, Ele nunca fará algo errado, porque Ele é santo, aleluia. Irmão, devemos ser fiéis ao Senhor, aleluia. Ser fiel é uma qualidade ligada à lealdade, ao que é autêntico e confiável, aleluia. A fidelidade divina é o maior parâmetro de fiabilidade que podemos ter na vida. Deus é fiel e perfeito em todos os seus atributos, é infalível em todos os seus feitos, Ele é digno de total confiança, aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel em todos os seus atributos, Ele é fiel em tudo, Ele, aleluia, e Ele procura, Ele chama eu, Ele chama você, para que nós também possamos ser fiel a Ele. Ele é digno de toda a nossa confiança, porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele vive, Ele reina para todo sempre, e um dia Ele virá para nos arrebatar, meus irmãos. A fidelidade humana é atestada através de acordos, alianças ou contratos estabelecidos entre duas partes. É importante sermos fiéis a Deus no matrimônio, aos valores cristãos, nos relacionamentos interpessoais, nos negócios, ao cumprir votos ou promessas no trabalho, nas provações, aleluia. Nós devemos ser fiéis ao Senhor em tudo, meus irmãos. Como é que nós somos fiéis a Deus? É como nós demonstramos até mesmo que somos certos, que fazemos o correto neste mundo. Somos fiéis até mesmo em tudo neste mundo. Fazemos o que é certo. Aí eu e você estamos mostrando para o Senhor que nós somos fiéis a Ele. Aleluia. Aleluia. Para os irmãos na aprovação, quantas pessoas na aprovação, no momento que estão passando por luta, por momentos difíceis na sua vida, ele até mesmo blasfema contra Deus, ele murmura contra Deus, mas, meus irmãos, nós devemos ser fiel a Ele em tudo, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na aprovação. Vamos levantar a nossa mão, vamos glorificar e exaltar o nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para conosco, aleluia. A Bíblia alerta-nos para o perigo da transgressão da aliança com Deus e do risco da infidelidade contra o próximo. Por isso é necessário que os cristãos sejam fiéis à semelhança de Jesus Cristo, que foi fiel até a morte na cruz. Em Cristo temos um pacto extraordinário, a nossa aliança estabelecida pelo seu sangue, aleluia. Em Jesus temos, em Cristo Jesus temos um pacto extraordinário, meus irmãos, a nova aliança estabelecida pelo seu sangue, aleluia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança de um futuro, sem esperança de uma salvação, sem esperança de chegar no céu, mas tem uma coisa: pelo sangue de Jesus, pela aliança de Jesus para conosco, estabelecida pelo seu sangue, nós temos uma aliança com Ele e nós temos a chance de chegar no reino dos céus com Cristo, meus irmãos. Devemos chegar, aleluia, através desta aliança estabelecida pelo sangue que foi vertido, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Através desta aliança nós podemos chegar no céu com Cristo, aleluia. Irmãos, com a ajuda do Senhor podemos ser fiéis, aleluia, cumprindo inteiramente com os acordos ou compromisso que fizermos, aleluia. Com a ajuda de Deus, aleluia. De nós mesmos nós não conseguimos ser fiéis. De nós mesmos nós não conseguimos até mesmo fazer o certo, fazer o bem para todo ser humano.
Senhor, aleluia. Com a ajuda do nosso Deus, nós podemos sim, meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós podemos ser fiéis à palavra de Deus, fiéis a Jesus, fiel à santa doutrina, fiel aos ensinos de Cristo, fiel à palavra que o Senhor nos ensinou, aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas não estão preocupadas em ser fiel a Jesus, aleluia. Quantas pessoas não estão preocupadas em ser fiel a Cristo, não estão nem aí em obedecer a palavra de Deus. Os dias estão se passando, os dias, a cada dia é dia mais mau, os dias estão maus, e muitas pessoas não se preocupam em obedecer a palavra, em guardar a palavra, em guardar, aleluia, a palavra de Jesus no seu coração. Não se preocupam em ser fiel a Deus, em ser fiel ao nosso Cristo e guardar a sua palavra no seu coração, aleluia. Muitos não se preocupam com isso mais, mas Deus te diz para você nesta noite: ainda dá tempo, aleluia. Ainda dá tempo de você fazer a vontade de Deus, aleluia. Ah, meu irmão, mas eu já tentei, eu não consigo mais, eu passo muita luta, eu passo por muitas coisas difíceis na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, como servo de Cristo, Ele me trouxe nesta noite para te dizer: Ele é contigo nesta batalha. Renove a tua aliança, renove o teu pacto com Cristo e prossiga marchando em direção à eternidade. Seja fiel ao Senhor, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos diz em Salmos 33, versículo 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, aleluia. Pois a palavra de Deus, o salmista diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. O nosso Deus é fiel em tudo o que Ele faz. Ah, meu irmão, eu estou passando por uma luta, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Ele me abandonou. Não, meu querido irmão, sabe por quê? Porque o Senhor é fiel, Ele é fiel em tudo o que Ele faz, aleluia. Saiba de uma coisa: tudo aquilo que Deus permite na sua vida, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está enfrentando, saiba de uma coisa: o Senhor está permitindo, mas Ele é fiel em tudo que Ele faz. Hoje você está chorando, hoje você está passando luta, sofrimento, mas amanhã depois você irá sorrir, irá glorificar e exaltar o nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele é fiel em tudo o que Ele faz, aleluia. E Ele convida Ele convida você nesta noite para nós também sermos fiéis a Ele, aleluia. Como eu sou fiel, nós somos fiel, meus irmãos, em tudo até mesmo. Precisamos ser fiel em tudo. Não devemos até mesmo falar mal do nosso irmão, não devemos julgar o nosso irmão, não devemos até mesmo, louvado seja Deus, dar mau testemunho, falar palavras até mesmo que não agradam ao Senhor. Aí nós estamos sendo fiel a Jesus, aleluia. Nós estamos sendo fiel a Cristo. Devemos ser fiel. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que veio do alto dos céus, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Ele foi fiel a nós, Ele não nos abandonou, Ele não esqueceu de nós até o fim e jamais esquecerá, meus irmãos. Ele não esqueceu de nós e não se esquecerá. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele é fiel para conosco. Ele fez o que nenhum de nós faria. Qual pessoa, qual homem, qual mulher que daria a sua própria vida para a salvação de nossa alma? Ninguém. Mas Jesus nos amou, Ele negou-se a si mesmo, entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele verteu lá na cruz do Calvário, aleluia, o seu sangue até ser vertido a última gota
volta. Sabe por quê? Tudo isso Ele estava demonstrando para mim e para você que Ele nos ama e Ele é fiel a nós. Aleluia. A Bíblia diz em Salmos 86, versículo 11, também escrito por Davi: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Aleluia. Davi, ele glorifica, ele fala com Deus, ele busca a misericórdia de Deus, ele diz: ensina-me o teu caminho. Será que nós temos pedido para Deus: Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina o caminho que eu devo andar, ensina-me o caminho que eu devo seguir para eu chegar no céu? Se você orar como o salmista orou e se humilhar e buscar a presença de Deus, Ele irá te ensinar o caminho que você deve andar. Aleluia. Aleluia. Senhor, para que eu ande na tua verdade. Será que nós temos andado na verdade de Deus? Como é que nós andamos na verdade de Deus? Nós andamos na verdade de Cristo quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós recebemos todos os ensinos do Senhor, quando nós abrimos a nossa Bíblia, lemos a palavra de Deus, meditamos nas sagradas escrituras e colocamos em prática, vivemos esta palavra. Nós estamos andando em verdade na presença de Deus. Aleluia. Jesus, quando está orando por seus discípulos, quando Ele está apresentando os seus discípulos ao Pai, aleluia, o que Ele disse na sua oração? Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, pois tem uma coisa, a sua palavra é a verdade. Aleluia. Jesus orou para seus discípulos para que o Pai os santificasse na palavra, santificasse na verdade. De verdade, a verdade, essa palavra de Deus, meu querido irmão, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, no tempo próprio, na hora certa, se cumprirá, nada falhará, porque a palavra tem todo o poder. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo vai escrever à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, preste atenção. Deus, Paulo escrevendo: fiel é Deus, o qual os chamou, aleluia. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Aleluia, Deus. Se nós meditar nessa palavra, que palavra linda que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: fiel é Deus, aleluia. Fiel é o nosso Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho. Ou seja, Deus nos chamou. Fiel é o nosso Deus, aquele que nos chamou para a comunhão com o seu Filho unigênito, com o seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus que nos chamou para mim e para você ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Fiel é o Senhor, fiel é Deus, aleluia. Vamos ser fiel, meus irmãos, porque os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Aleluia. João vai escrever, nós temos uma palavra bastante conhecida em 1 João capítulo 1, versículo 9, preste atenção. Se eu e você, meus irmãos, se nós que aqui estamos, tem uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Fiel é Deus, meus irmãos. Ele é fiel para conosco. Ele é fiel para mim. Ele é fiel para você. Então guarde a sua palavra. Seja fiel a Ele também. Ande em santidade. Ande em santificação. Seja santo, assim como Cristo é santo. O que significa ser santo? Ser santo significa ser separado do mundo de pecado. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus.
é fiel, aleluia, e justo. O nosso Deus é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nesta noite eu quero te dizer uma coisa: este Jesus que eu estou falando para você nesta noite, Ele é fiel para contigo, Ele é fiel para perdoar os seus pecados e nos purificar. Ele nos purifica, Ele nos lava com o teu sangue, Ele quebranta o nosso coração, Ele nos dá um coração puro, reto, sincero na sua presença. Sabe por que Ele faz tudo isso? Porque Ele é fiel para conosco, aleluia. Vamos ser fiel também. Irmãos, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam, aleluia. Aqui a Bíblia está dizendo, meus irmãos, o nosso Deus, aleluia, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Deus, Ele pode nos dar um coração fiel, Ele pode nos dar um coração fiel, para que nós sejamos fiel à sua palavra, para que nós sejamos fiel à santidade, à sua doutrina, fiel até mesmo. Os maridos são fiéis às suas esposas, as esposas fiéis aos seus maridos, são honestos até mesmo nos negócios que fazem. Assim nós estamos agradando o nome do Senhor, nós estamos fazendo a sua vontade. Eu quero te dizer uma coisa: Ele irá nos aprovar e nós um dia chegaremos com Ele lá nos céus de glória, aleluia. Ele é fiel e justo. O nosso Deus é fiel e justo. Ele tem todo o poder, a Ele pertence toda a glória. Somente Jesus, Ele é digno de receber, meu querido irmão, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Sabe por quê? Porque somente Ele entregou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário, aleluia. Glória a Deus. Ele nos dará um coração fiel a nós e aos nossos descendentes, para que o amem de todo o coração. Será que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma? Preste atenção o que a Bíblia está dizendo: para que o ame de todo o coração e de toda a sua alma e vivam. Para nós viver, para nós ter vida em Cristo, para nós viver com Cristo, ou seja, não uma vida passageira igual temos neste mundo, mas para nós viver na eternidade, para nós glorificar, para nós receber uma coroa de glória, para nós receber a vida eterna, a salvação, um lugar que Jesus preparou para nós. Nós devemos ser fiéis ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, para que nós possamos viver, aleluia, de toda a alma e vivam. Para nós viver, a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que para nós viver com o Senhor, para nós estar com Cristo um dia lá no céu, precisamos ser fiéis, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que nós vivamos, para nós ter vida, para nós viver no reino do céu com Cristo, para nós viver lá no céu, onde Ele já preparou para nós. Nós precisamos, aleluia, ter um coração puro na presença de Deus. Aleluia! Devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão e amar o nosso Deus de todo o coração e de toda a alma, aleluia. Quem ama o Senhor diz glória a Deus. Quem ama Jesus de todo o seu coração diz aleluia. Ele te diz para você nessa noite: o lugar já está preparado, o lugar já está preparado, a cidade Ele já preparou. Mas tem uma coisa: esta cidade só foi preparada para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Quem é aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? São todos aqueles que são fiéis ao Senhor, aleluia. São todos aqueles que são fiéis à sua palavra, aleluia. Ele está olhando lá dos céus, Ele está contemplando lá dos céus os fiéis à terra, meus irmãos. Ele está contemplando os fiéis à sua palavra.
Davi também vai escrever em Salmos 86, versículo 2: louvado seja Deus, guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Aleluia. Davi dizendo: sou fiel a ti, tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Aleluia. Davi, ele reconhecia, ele sabia como estava a sua vida com Deus, ele sabia como estava, aleluia, como ele estava diante da presença de Deus, e ele diz para Deus: Senhor, guarda a minha vida, pois tenho uma coisa, sou fiel a ti, tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Aleluia. Aleluia. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis a Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa, aí sim nós podemos dizer, como o salmista Davi disse: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Aleluia. Salva o teu servo quem te confia. Se você orar ao Senhor nestas mesmas palavras do salmista Davi, o Senhor te responderá. E tem uma coisa: esse Jesus te ouvirá e salvará a sua alma. Sabe por quê? Porque nós somos um servo que confia no Senhor. Aleluia. Irmãos, sabemos que o homem fiel a Deus, ele fala a verdade. Aleluia. O homem fiel a Deus, tudo que é verdade, se alguma coisa acontece, ele vai pelo certo, ele vai pela verdade. Sabe por quê? Porque ele tem a palavra de Jesus no seu coração, ele só fala o que é correto, o que é certo, porque ele verdadeiramente ama o Senhor e é fiel à sua palavra. Salomão vai escrever, meus irmãos, em Provérbios capítulo 12, versículo 17: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Aleluia. Nós, o servo de Deus, precisa ser fiel a Deus. A testemunha fiel, se acontece algo, acontece alguma coisa, aquele que é testemunha fiel, ele dá um testemunho honesto, ele dá um testemunho pelo que realmente aconteceu. Mas tem uma coisa: a testemunha falsa, ela conta mentiras. A testemunha falsa, ela não fala a verdade. Mas quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis a Cristo, toda a verdade do Senhor está no nosso coração, na nossa vida. Aleluia. Vamos ser fiéis, vamos dar testemunho honesto, vamos, aleluia, falar a verdade. Por mais que o homem talvez não goste, mas quando nós falamos pela palavra de Deus, a palavra está falando não para atingir o meu irmão, a minha irmã, mas a palavra está falando para nos corrigir, para que nós se conserte, para que nós sejamos fiéis, para que quando o nosso corpo tombar, a nossa alma possa ter um encontro com o nosso Jesus lá no reino dos céus. Aleluia. A palavra, ela nos ensina a verdade. A palavra, ela não quer o mal de nós, não, mas ela quer que nós obedeça a ela, para que nós chegue um dia diante do Senhor lá no céu de glória. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, apóstolo Paulo, ele escreve uma palavra bastante maravilhosa em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Preste atenção. Paulo diz: se somos infiéis, ou seja, se não somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Se nós formos infiéis, se nós não formos fiéis a Ele, tem uma coisa: o nosso Deus, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é que nos deu o fôlego de vida. Você está nesta noite aqui, sabe por quê? Porque Ele deu para você esta oportunidade. Nós estamos nesta noite, sabe por quê? Porque Ele é fiel para conosco, e Ele diz para mim e para você nesta noite: confie na sua palavra, seja fiel a Ele também, porque jamais
será infiel, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ele permanece fiel mesmo que nós somos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o nosso Salvador, igreja. Ele é que tem todo o poder de levar a minha, a sua, a nossa alma para morar com Ele na nova Jerusalém de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Ele é fiel. Um dia Ele voltará. Os santos, aleluia, os salvos em Cristo, os fiéis à sua palavra, os obedientes à sua palavra, irão receber uma coroa de glória lá no reino dos céus, aleluia. Seja fiel porque Ele é fiel para contigo. Seja fiel porque Ele te ama. Ele deu a sua vida por você na cruz do Calvário. Irmãos, a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, no final do versículo 10 de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na última parte do versículo, aleluia, o próprio Jesus vai dizer, aleluia. João escreveu Apocalipse, mas aqui a Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus está dizendo para mim, para você, para o seu servo fiel, para a igreja fiel, para o homem, para a mulher que são fiéis ao Senhor, aqueles que batalharem, perseverarem fiel, perseverarem sendo obedientes à palavra de Deus, permanecerem, perseverarem até o fim e ser fiel a Cristo até o último dia da sua vida. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte. Para nos encerrar, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus diz para mim e para você nesta noite, Jesus está dizendo para você, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, aleluia. Quem vai receber a coroa da vida diz glória a Deus. Ser fiéis até a morte, ser fiel até a morte. E tem uma coisa, Jesus nos dará a coroa da vida, aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, em outras palavras, dar-te-ei a salvação, dar-te-ei a vida eterna, dar-te-ei o galardão, as moradas celestiais. Nós iremos fazer parte do céu, nós também iremos fazer parte daquele povo, daquela gente que vai morar no céu com Cristo. Mas tem uma coisa, seja fiel até a morte. Não se venda para o mundo, não deixe de obedecer a Deus. Por mais que o mundo ofereça pecado para você, por mais que o mundo ofereça desejos carnais, desejos passageiros, obras passageiras desse mundo, aproveitar o mundo de treva, não deixe isso acontecer, porque nós devemos ser fiéis a Deus. E se nós somos fiéis a Deus, nós não queremos saber do mundo, nós não queremos saber do pecado, nós não queremos saber das coisas carnais, das coisas deste mundo, das coisas que não agradam ao Senhor. Nós não queremos saber, sabe por quê? Porque nós estamos perseverando, nós estamos sendo fiéis. Entenda uma coisa, se nós ser fiel até o fim, Jesus está dizendo para mim e para você, dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei a coroa de glória, aleluia. Ele vai dar para você a coroa de glória. Então permaneça fiel, seja fiel, continue fiel até o último dia da sua vida, porque você irá ver que vai valer a pena, porque você vai vencer esta batalha e vai cantar o hino da vitória lá na nova Jerusalém de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Quantos entenderam a palavra de Deus, diz aleluia. Quantos entenderam a palavra de Deus, diz glória a Deus. Então eu lhe peço nesta noite, de todo o seu coração, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus de Nazaré.